Hoje é praticamente um crime uma criança ser tímida, ou uma criança ser hiperativa, ou uma criança sair daquele padrãozinho desejado pela escola. Então só com remédio, ou criam situações em que as crianças são obrigadas a conviver mesmo que não queiram. E é por isso que eu considero que o estudo em grupo não funciona. A não ser que você consiga um grupo em que todo mundo se dê bem, que exista um equilíbrio e que que seja homogêneo, que as crianças se conheçam desde o início. E mesmo assim ainda vai haver problemas. Mas o professor exige que todo mundo fale na hora de apresentar e sempre vai ter aquele que não quer falar. E aí vai ter aquela briga, não, mas eu não quero falar, mas você tem, e vai... Você cria um estresse desnecessário. Ou às vezes tem um que é perfeccionista e que faz tudo de ponta a ponta e o resto só... E você tem uma coisa que é complicada, que eu ficava revoltadíssima, que são as dinâmicas de grupos que agora estão na moda, que são feitas nas empresas e que agora estão entrando cada vez mais na escola. Eu comprei uma briga medonha quando a minha filha estava passando do primário para... Ela estava, acho que... para... Não era nem segundo grau, é que essa divisão agora que juntou tudo, né, que o fundamental é aquele blocão. Então, acho que ela estava indo para o 6º ano e a professora de ciências montou uma dinâmica que era assim: você está numa canoa, a canoa não tem lugar para todo mundo e vocês têm que escolher quem vocês vão jogar no mar. É claro que a pessoa é formada em ciências e não tem a mínima noção de aonde isso leva. A pessoa não faz análise filosófica. E eu quebrei o pau na reunião e ela falou que ela tinha aprendido isso na USP. E eu falei para ela, na USP você não aprendeu, porque não é um bando de nazista lá na USP. Eu falei desse jeito na reunião e arrumei uma briga para o resto da vida. Mas a questão é, se você fala para uma criança de 11 anos que ela tem que jogar um amiguinho no mar para morrer, e que isso é para ela aprender a trabalhar em grupo, para que quando ela junta o grupo para fazer o trabalho, ela só junte quem é bom, e que aquele outro aluno que não trabalha, ele seja jogado de lado, o que você tem aí? Você tem um potencial para a eugenia. Você tem todo o potencial da exclusão social e da eugenia. E aí você tem, nesses colégios particulares, você está formando, não líderes como eles pensam, porque esse pessoal nunca vai ser líder. Quem é líder é quem é rico. Esse pessoal é o 2º escalão da burocracia. Eles são os Eichmann do futuro. São os caras que vão cortar benefícios sociais, que numa situação de neoliberalismo vão acabar com qualquer tipo de política social, porque eles já vêm acreditando que o pobre tem culpa da pobreza, que se ele não se vira, que se ele não... a culpa é dele. Né? Então, esse tipo de dinâmica de grupo é que acaba criando situações medonhas e que acaba tornando a escola um lugar... Eu nem sei que palavra usar mais. Eu escrevi um texto no meu blog chamado A Nova Eugenia e chegou uma hora que eu não tinha mais o que dizer de tão escandaloso que era. E até o momento em que aquela mulher se aposentou, ela continuou todo ano fazendo isso com as crianças. É o reino do eu. Quer dizer, o que precisa para que eu seja feliz, o que precisa para que eu seja bem-sucedido. Porque nós somos uma espécie animal como qualquer outra. E todas as espécies animais, elas sobrevivem porque elas têm essa noção de espécie e do coletivo. Se a gente perde isso, não é à toa que o planeta está do jeito que está. Eu lembro quando eu casei. Eu casei e nós não tínhamos nada. Porque, como éramos ateus, nós não casamos na igreja, não fizemos festa, até porque meu pai estava muito doente, não havia o que comemorar. Então nós não ganhamos nada. Nós tínhamos 600 livros e uma cama, uma geladeira, não tínhamos móveis, não tínhamos nada. E um dia a gente voltava do cineclube e tinha um pipoqueiro na esquina e estava frio e ele tinha um ajudante, eram 11 horas da noite, ele estava trabalhando com um menino e o menino estava com uma regatinha naquele frio. E o meu marido subiu e ele tinha 2 moletons. E pegou um e deu.
para o menino. E depois disso eu passei meses lavando aquele moletom dele, porque só tinha aquele, o que sobrou, né? Então a ideia de ajudar, ela está implícita. Ela está implícita. Tanto que aqui deve ser o lugar do planeta onde mais tem ONG. Você tem ONG até para castrar cachorro, né? E as pessoas vão e trabalham e é tudo voluntário nesses lugares. Tem o pessoal que lucra com as ONGs, mas a maior parte do trabalho é feito por voluntários. Nós ainda temos essa noção de coletivo, por isso é que essas histórias como a da canoa me apavoram. Porque eu acho que essa nova geração ela precisa conhecer esse coletivo. Não adianta nada a escola promover a Páscoa solidária se ela está ensinando que você tem que jogar da canoa quem não vai se virar, né? Eu não diria que são as mesmas cartas marcadas, eu diria que os jogos de poder eles migram. Você tem o Vargas joga de lado um pouco uma certa fração de elite, promove outras, a ditadura militar também, existem rearranjos que são promovidos, esse poder político e econômico que é patrocinado toda vez que existe uma ruptura na história do Brasil, ele migra, ele se ajeita, mas o que você tem aqui no Brasil que é complicado é que nós não temos nenhuma direita nem uma esquerda que sejam facilmente identificáveis. Nós temos os extremos que são identificáveis. Todo mundo sabe quem é o Bolsonaro, todo mundo sabe quem é o Maluf. E todo mundo sabe quem é a Luciana Genro, os extremos são facilmente identificáveis, mas existe uma área cinza no meio. Isso vem desde a época do Império, porque liberais e conservadores trocavam de lado na medida da conveniência, né? Mas isso é um pouco europeu também, mas não da Europa que se acha Europa, como a França e a Alemanha, mas dos países latinos da Europa. Se você pegar Portugal e Itália, você vai perceber que essas áreas cinzas, elas existem desde tempos, né, medievais. Existe essa coisa. Perry Anderson publicou um artigo, praticamente um ensaio gigantesco na revista Piauí desse mês, sobre a situação da Itália e o fenômeno do Berlusconi. E faz uma análise primorosa sobre essas áreas cinzas na política, essas alianças espúrias, essa coisa de você ter um centro gigantesco e os extremos pequenininhos. Então o centro ele negocia do jeito que bem entende e as frações do centro elas são as mais variadas possíveis. Isso possibilita... Por que o PT foi eleito? O PT foi eleito porque ele deu uma guinada radical para o centro. Ele abandonou de um momento a outro aquele discurso mais radical e foi para o centro. E ao ir para o centro, ele deslocou muita gente que era do centro mais à direita. E criou coisas... É o mesmo fenômeno que a gente vê, ao contrário, nos Estados Unidos do Tea Party. Que quando o Tea Party entrou, ele jogou o centro no extremismo. Né? Aqui no Brasil, pelo contrário, quando o PT se voltou ao centro, acabou entrando nessa área cinza e fazendo alianças com pessoas que eu considero uma abominação apertar a mão do Maluf. Mas ao mesmo tempo, alguém imagina o PT governando se não tivesse apertado a mão do Sarney, do Maluf, do Jader? Né? Isso é o que Lenin chamava de Realpolitik. Realpolitik é um termo alemão que significa a política baseada principalmente em considerações práticas, em detrimento de noções ideológicas. Também é um termo utilizado de forma pejorativa, indicando políticas coercitivas e imorais. E já era horrível na época do Lenin, agora está... Eu fico pensando como é que isso vai ser visto daqui a 50 ou 60 anos. Porque meu problema na hora de fazer análise política é que eu faço como cidadã. Eu utilizo meus conhecimentos como historiadora como reforço. Mas eu não... Até hoje, o Hobsbawm falava isso, né? Que a maioria dos historiadores, quando se mete a analisar política, acaba
acaba se perdendo nos meandros históricos e não percebe o que está na frente da cara. Eu penso muito como é que o Lula vai ser visto daqui a 50 anos e não como ele é visto hoje. Até porque nós não sabemos quais vão ser os resultados da política dele daqui a 20, 30, 50 anos. A gente está vendo resultados ótimos. Essa queda radical na mortalidade infantil é uma coisa que, poxa, eu tenho 50 anos. Eu já vi cada coisa, eu já vi secas no Nordeste em que aquelas crianças... coisas monstruosas, seca no sertão de Minas, a gente já viu de tudo acontecer e só o fato de ver que isso está sendo revertido de uma maneira lenta e gradual, mas que está sendo revertido e que de repente você tem pessoas de baixa renda em universidades públicas, qual vai ser o resultado disso se essas políticas se mantiverem, pelo menos por uma década que seja? Como é que vai ser essa sociedade daqui a 20 anos? Como a gente não tem essa... É fácil para a gente analisar a Idade Média, porque a gente tem o depois. A gente tem todas as consequências já instituídas, estudadas e até esmiuçadas. Então é fácil. Mas a gente não sabe qual vai ser o resultado disso. Eu tenho minhas críticas a muita coisa do PT, muitas críticas, mas eu não participo dessa demonização porque eu acho o discurso contra a corrupção uma coisa tão hipócrita. Olha, a democracia não é definitiva, a gente tem que reformular sim. Nesse momento eu acho que uma democracia participativa seria ideal. Uma mudança para voto distrital, algumas pessoas defendem. Existem várias melhoras que a gente pode fazer no legislativo. Mas é necessário reformular o executivo e o judiciário também. Só que isso não adianta nada se não se muda a perspectiva geral. Porque se você pensar, a Itália é muito mais corrupta que o Brasil, do ponto de vista político. Os Estados Unidos, se você vai ao Congresso nos Estados Unidos, 90% dos deputados já participou de algum lobby. Isso são números deles. E o cara tá lá, não, porque petralhas, corruptos e tudo mais. E aí eu pergunto, esse é o cara que dá um jabá pro guarda quando é parado no trânsito, né? Esse é o cara que, não, porque encontrou dinheiro na cueca. Mas pergunta se ele encontra uma nota de 100 no chão, se ele devolve, se ele procura o dono. E existem pequenas corrupções que as pessoas nem percebem. Existem áreas de desobediência da lei que as pessoas consideram... Você pega, o cara puxa um cigarro num lugar onde não pode e você reclama, ele fala, mas aqui é o Brasil. Aí você tem aquele outro que vai e pega a fila preferencial. Assim, mas não tem ninguém. Cara, a fila é para idoso, grávida e deficiente. São pequenas... Existem esses atos que são de desobediência à lei. Mas existem pequenas corrupções também, porque você chega em qualquer repartição pública e se você conhece o balconista, você é tratado de maneira diferente. Agora, se você não conhece o balconista, o que você faz? Está lá a caixinha dos funcionários que fica normalmente no balcão e as pessoas deixam uma contribuição na caixinha. Ou então, a contribuição vai direto ao funcionário. O famoso suborno. Pois é, são subornos, mas as pessoas não entendem como suborno. Por exemplo, boas festas. Não, isso me irrita bastante. Então, pensa um pouco. Uma coisa é o menininho que é seu vizinho passar e pedir boas festas. E aí você dá alguma coisinha, porque ele é seu vizinho e ele tá lá, ele vai comprar alguma coisinha com os amiguinhos dele, vai brincar, você vê o moleque todo dia. Agora, o carteiro recebe salário, o leiturista recebe salário, o lixeiro recebe salário. E 13º, que nem a gente. E né? Tudo. E aí você pega e você é obrigado a dar boas festas, porque senão depois ele te retalha. Porque o serviço deles é de primeira necessidade.
Então, enquanto você está dando boas festas, você está promovendo a corrupção de um funcionário público ou autárquico. Eu considero tão extorsivo quanto o Flanelinha. Eu concordo. Porque o Flanelinha é um terrorista de rua. Mas aí é que tá. A maior parte das críticas, e isso eu vejo porque a gente conversa com os vizinhos, a maior parte das críticas não vem necessariamente daquele pessoal mais pobre, porque se está percebendo que o governo faz uma coisa ou outra. A maior parte das críticas vem daquele pessoal que quer o poder para se beneficiar. É o que manda, E que, né? é o que está frustrado porque não é ele que está lá. É o cara que está estudando há 5 anos para prestar um concurso para ser promotor, juiz, né? Que paga aquelas fortunas nos cursos preparatórios para concurso. São pessoas que são facilmente identificáveis. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.